Meu amado, boa noite, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Você veio ao lugar certo, está na hora certa e está na presença daquele que é único, né? O Deus fiel, verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que conhece o seu coração e a sua necessidade. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 22. 22, Gênesis. É um texto conhecido que conta a história de Deus provando a fé de Abraão. Em algumas Bíblias, até o título desta sessão, Deus prova Abraão. Gênesis capítulo 22. Só para lembrar um pouquinho, você lembra que Abraão é chamado o pai da fé, um homem amigo de Deus, que teve muita manifestação sobrenatural de Deus na sua vida. Ele não era jovem, já tinha 75 anos de idade. Olha só, 75 anos de idade, quer dizer, uma pessoa já experimentada. Quando Deus disse, deixa a sua casa, deixa os seus parentes, deixa a sua vida estabilizada, que você já tem aqui. Ele já era um homem muito próspero. E larga tudo isso e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Pensa em você. Seria fácil para Deus chegar para você, do jeito que você está vivendo hoje, no seu emprego, no seu trabalho, na sua empresa, e falar assim, larga tudo e vai para um lugar que você não sabe, eu ainda vou te mostrar. É fácil obedecer, sim ou não? Isso mexe com a gente, né? A vida no dia a dia, ela precisa de planejamento, precisamos ter noção do que vai acontecer, nós nos programamos, nós nos organizamos para as coisas. Pois bem, Deus o tirou então daquela terra e fez-lhe uma promessa, olha, eu vou através de você abençoar todas as nações da terra. Pensa bem, alguém ouvir uma palavra dessa? Pensa bem, é muita gente, né? Muitas nações, é um cenário enorme. Como é que Deus vai através de mim abençoar todas as pessoas? E ele tinha 75 anos de idade, sua esposa também bastante idosa já, eles não tinham filhos, e Deus revelou a ele que através da descendência dele, ele ia abençoar toda a terra. Então imagina como que isso vai acontecer. Ele diz, mas eu não tenho filho, mas não se preocupa, eu vou te dar um filho. E durante 25 anos, ele está orando, está agradecendo, está procurando, tateando pela fé, o filho da promessa. E isso tornou-se assim uma coisa tão longa, um processo tão demorado na vida deles, que a Sara disse, olha, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. E então ela disse, olha, como é costume de todos aqui, nas nações vizinhas, todos nós convivemos dessa maneira, eu tenho a minha empregada, eu tenho a minha serva, a minha secretária doméstica, então, a maridão dorme com ela, e o filho que nascer dessa relação, será filho da nossa casa, será a nossa família, nosso oikos. Então, vamos entender que é assim, quer dizer, tentou dar uma mãozinha para Deus, uma ajudazinha para que a promessa de Deus se cumprisse. E toda vez que você tenta dar uma mãozinha para Deus, você complica o processo. Porque quem sabe ler a Bíblia, sabe que dali nasceu Ismael, que se tornou, não é, uma nação adversária, e a guerra no Oriente até hoje, por quê? Porque esse não era o filho que Deus havia prometido. Deus havia prometido um filho deles, da relação deles, de idosos. E foi aos 99 anos que isso se consolidou. Deus aparece outra vez e disse, olha, vamos cumprir aquela promessa. Eu já mostrei para você as estrelas do céu. Conta. Não dá. Conta os grãos de areia da praia, do mar. Conta. Não dá. Então, deste tamanho, nesta proporção será a tua descendência. E aí a Bíblia diz que Sara estava ouvindo isso lá. Não vai virar, não vai virar. E ela, na sua incredulidade, riu-se de Deus, foi repreendida. E para que se cumprisse a promessa de Deus, então, quando ele tinha 100 anos, Abraão tinha 100 anos, chega Isaque, cujo nome significa riso, alegria, o filho da promessa. Veja bem, então Abraão tinha comunhão com Deus, Abraão conhecia profundamente o caráter de Deus, e esta, entre outras promessas, mostrava que Deus era muito leal, muito fiel a ele.
Então Deus deu muitas histórias onde ele se manifestou poderosamente na vida de Abraão. Agora você imagina, o filho é o xodó da gente. Olha, a Luísa é o xodó do pastor Ronaldo agora e da Taninha, sim ou não? A Luísa está aí hoje ou não é? Então, por quê? Porque a Bíblia diz que os netos são a coroa dos avós, especialmente dos avós coroa, que nem ele, né? E eu. Então, os netinhos são a coroa dos avós. A gente se apega demais. Agora você imagina um homem com 100 anos ter um filho. Como que ele agarrou-se nesse filho? Era uma promessa de Deus, era um milagre daqueles grandões que Deus realizou. Então, Abraão com certeza tinha todo o cuidado, todo o amor e fazia tudo para que a vida de Isaac fosse uma vida abençoada. Pois bem, isso aí é só um cenário para você entender o quanto de Deus já havia se manifestado na vida de Abraão, na vida de Isaac, na bênção do filho da promessa. Há vários episódios, nós não vamos falar disso, mas vamos para o capítulo 22, e tendo isso em mente, vamos ler o que acontece quando Deus coloca à prova o amor de Abraão. Quem já conhece essa história, levante a mão, do sacrifício e tal. Quem não conhece, não tem problema não conhecer, é só para eu me localizar. Quem nunca ouviu, não sabe do que eu estou falando, levante a mão. Ok, então, muito pouca gente não sabe, por isso eu estou dando essa introdução. Agora, tendo isso em vista, vamos ler o texto. O que Deus faz para provar a fé de Abraão. Nós sempre ouvimos dizer que Deus pediu o sacrifício de Isaac. Me dá o seu Isaac, é verdade ou não é? O Abraão ofereceu a Deus o seu Isaac. Mas nessa noite nós vamos considerar uma coisa diferente. Na verdade, Deus não queria Isaac, queria Abraão. E pediu Isaac, que era o que ele tinha de mais importante, o filho do seu amor. Então, repete comigo, Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão mesmo. Daí vamos aplicar para nós. Deus não quer nada que você tem. Nada do que é seu é que Deus está pedindo. Deus quer você. Deus quer você. Mas Ele pode pedir o que você tem. E aquilo que você tem de mais importante. Então, aplicando a palavra hoje, Deus não quer o que você tem. Deus quer você. Já ouviu a frase, não é? Um pensamento. Eu não conheço a origem, procurei e não encontrei. Eu terei tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. Vamos repetir? Eu terei tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. O que nós vamos falar hoje gira em torno disso. Uma grande manifestação do amor de Deus. Uma grande história de amor. Então vamos ler. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Diga, à prova. Quer dizer, ele provou a fé de Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome o seu filho, seu único filho, Isaque, riso, alegria, a quem você ama. A quem você? Não ouvi. A quem você? Ok. E vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali. Sacrifique-o ali. Mate-o ali. Como holocausto. A palavra holocausto significa uma oferta totalmente queimada. Queima o seu filho ali. Gente, que coisa estranha. Sacrifique-o ali em holocausto num dos montes que eu te indicarei. A região é Moriá, mas o monte eu ainda vou te mostrar. Olha só, na manhã seguinte, então não demorou, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, 1. Levou consigo 2 servos, 2. 3, levou seu filho. E depois de cortar a lenha, 4, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ele viajou 2 dias e no 3º dia de viagem, então uma longa viagem, não é? Abraão olhou e viu o lugar ao longe, o lugar onde Deus havia lhe indicado. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz
vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Então, Isaac agora aqui é um rapaz. Não diz a idade, 14, 15, 16, 17, 18. Não, um rapaz. 14 já é um rapaz? Pode ser? 15, 18? No adolescente? Então, por aí, um rapaz. Então, eu e o rapaz vamos até lá para adorarmos e voltaremos. Só que Deus disse para ele ser sacrificado e queimado. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de quem? De seu filho Isaque. E ele mesmo, Abraão, levou as brasas para o fogo e também a faca. E caminhando os dois como? Juntos. Eles estavam caminhando. Isaque disse a seu pai, Abraão, meu pai. E ele respondeu, sim, meu filho. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto, para o sacrifício totalmente queimado? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Nas tradições da Bíblia mais antigas, Deus proverá, meu filho. Diga, Deus proverá. Deus vai prover. E os dois continuaram a caminhar como? Juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha, e olha só, arrumou seu filho Isaque, e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar. Quem? Seu filho. Mas o anjo do Senhor, e toda vez que a Bíblia fala de anjos, são anjos, mas quando fala o anjo do Senhor, é Jesus. Jesus, antes da sua encarnação, mas é Jesus. Jesus é eterno, Jesus é Deus. Jesus estava com Deus de toda a eternidade, sim ou não? É isso aí. Então, o próprio Senhor Jesus chamou do céu, dizendo, Abraão, Abraão. E ele disse o que disse lá no início, eis-me aqui. Estou pronto, diga Senhor. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Você viu? Quem Deus queria? Isaque ou Abraão? Queria Abraão, mas pediu Isaque, o que lhe era mais caro e precioso. A quem ele amava, o filho da promessa. Abraão ergueu os olhos então e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Ele foi o substituto do filho. Glória a Deus. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Repete comigo. O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor proverá, Moriá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como areias, como a areia das praias do mar. Numa outra tradução disse, grandissimamente te abençoarei. Sua descendência conquistará as cidades dos que forem inimigos. E por meio dela, sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me... Não ouvi, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Feche seus olhos. Doce Espírito Santo, nós declaramos que esta é a tua palavra. Foi o Senhor quem trouxe a tua palavra para nós, a quem a revelou, quem providenciou que ela chegasse até nós. E nós cremos na tua palavra, é o teu poder na tua palavra que vai ser derramado sobre a nossa vida agora. Então, Pai, tira a minha intromissão, a minha participação. Tudo aquilo que eu for dizer que diminuir a tua palavra, lima no coração das pessoas.
E, ó Deus, pela tua própria glória e honra, pelo teu próprio poder e virtude, manifesta-te a cada um de nós, sem exceção, e aplica a tua palavra a todos nós, sem exceção. Inclusive, para quem nos está vendo pela internet agora, onde quer que esteja, ou vendo esse programa pela televisão, e nós queremos dar toda a glória e toda a honra a ti. Pai, eu declaro dependência total do Senhor em nome de Jesus. Amém? O que Deus quer revelar para nós é isso. Deus não quer a gente. Deus não quer o que a gente tem. Deus quer a gente. Deus não quer o que você tem. Deus quer você. É isso que Deus quer aplicar. E para que você passe a agir em obediência e por fé, esse texto foi escrito para ajudar você a entender que Deus pode pôr você à prova pedindo aquilo que você tem mais caro. Eu não sei o que você tem de mais caro. Pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser a esposa, o esposo, o noivo, a noiva, o namorado, a namorada, pode ser a sua empresa, pode ser a sua saúde, pode ser o seu sonho, o seu projeto. Eu não sei. Mas há alguma coisa que certamente você ama mais do que qualquer outra coisa. E você sabe. E Deus manda te dizer, Ele não quer isso. Ele quer você. E quando Deus tiver você, Deus terá tudo de você. Por isso, nós que queremos mais de Deus, devemos entender que Deus quer mais de nós. E aqui nós temos uma grande história de amor. E ela vai ser descrita em 5 atos, em 5 partes. E eu vou resumir em 5 palavras. Então, é uma grande bênção. Você viu que o adjetivo, né, que qualifica as coisas, que qualifica o substantivo, é grande. Então, uma grande prova. Temos aí uma grande prova, temos aí uma grande jornada, caminhada, viagem. Temos aí uma grande oferta. Temos aí uma grande provisão e temos aí uma grande bênção. Então tudo é grande, porque Deus é grande. E essa experiência é uma grande experiência. E sabe por quê? Ela é mais importante e, desculpe o português, mais grande do que outras histórias, porque ela é maior em importância, porque ela aponta para a pessoa de Jesus. Assim como Isaac foi oferecido, o Senhor Jesus foi oferecido. E há semelhança nessas histórias, mas há diferenças fundamentais. O apóstolo Paulo disse que o Antigo Testamento para nós funciona como sombras daquilo que nós vamos conhecer no Novo Testamento. Como que eu posso ilustrar isso? Lembra do tempo da fotografia que a gente mandava revelar? A gente comprava aquele filme de 12 poses, 24 poses, 36 poses, e às vezes fazia pose, tirava tal, e levava para revelar. Lembra disso? Quem lembra, levante a mão. Tem mais gente que lembra aí. Então, e era uma frustração quando você sabia que é só daqui 15 dias que vai ficar pronto. Ai, mas eu quero ver a revelação, quero ver as fotos. Tristeza quando puxava aquele pacotinho, né? E estava lá assim, ó, queimou o filme todo. Ah, Jesus, terrível. Mas quando isso não acontecia, você recebia a foto colorida, que é o positivo, e o filme, o negativo. Qual que é mais importante, o positivo ou o negativo? Os dois, na verdade. Por quê? Foi da fita, do negativo, que houve a revelação do positivo. Se não houvesse o negativo, você não teria o positivo. Por isso é que quando você fica com o negativo, você pode mandar fazer mais cópias, revelar outra vez. Então, os dois são igualmente importantes, cada um na sua função. É verdade ou não é? Assim é o Antigo Testamento. Então, essa história do Antigo Testamento, essa realidade do Antigo Testamento, ela é o negativo de algo bem colorido, bem vívido, bem lindo, que se revela totalmente no Novo Testamento, na pessoa de Jesus. Você vai perceber isso. Então vamos lá. Uma grande história de amor. Repete comigo, uma grande história de amor. Deus não queria Isaac. Deus queria quem? Abraão. Deus não quer o que eu tenho. Deus quer o quê? A mim. Então vamos desenvolver a nossa grande história com base nessa história. Primeiro, temos aqui uma grande prova. O texto disse, provou Deus a fé de Abraão, pedindo o quê? O filho dele. Abraão,
Deus só pronuncia o nome dele. Ele disse, eis-me aqui, Senhor. Aprendemos a primeira lição sobre ser provado. Independente do que vai acontecer na minha vida, quando Deus me chamar pelo meu nome, eu devo dizer, sim, Senhor, aqui está o teu servo, aqui está a tua serva, cumpra-se em mim, pois a vontade do Senhor. Amém? Foi assim que Maria, a mãe de Jesus, fez. Ouviu o anjo, que lhe revelou quem ela seria, o que ela faria, e disse, está aqui a tua serva, cumpra-se, pois em mim, a vontade do meu Senhor. Então, quando Deus chamar você, diga, eis-me aqui, Senhor. Quero ouvir. Nunca tenha medo do chamado de Deus. Tem pessoas que na infância faziam assim, quando a mãe e o pai iam falar alguma coisa que não queria ouvir, punha a mão no ouvido e lá, 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 e a mãe e o pai falavam e a criança não ouvia nada. Nós não podemos ser infantis assim com Deus. Quando você, olha, o culto hoje, acho que Deus vai falar comigo, deixa eu aplicar um vasol, vou embora mais cedo, porque a coisa vai apertar para o meu lado. Nunca, nunca, diga, eis-me aqui, Senhor, porque Deus é puro amor, Deus é a expressão do amor, Deus só tem bênção para você, Deus só quer fazer de você uma pessoa ultra, 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 ultra feliz, diga glória a Deus. Então, se Deus já chamou você pelo seu nome, diga, está aqui o teu servo, está aqui a tua serva. E então, diante dessa disposição, o Senhor disse, olha, eu quero provar você. Eu quero que você me dê o seu filho, que é o seu único filho, que é aquilo que você mais ama nessa vida, porque recebeu de mim, não é teu, fui eu quem deu a você, o filho da promessa, aquele através de quem você vai abençoar toda a terra e vai se tornar famoso em todas as gerações. Eu quero que você mate, eu quero que você imole, eu quero que você faça um holocausto deste seu filho que você tanto ama. Isso é ou não é uma grande prova, meus irmãos? É uma grande prova. E o que nós devemos aprender aí é que quando Deus vai nos provar, Ele usa às vezes de enigmas. Por exemplo, Deus chama alguém e fala assim, ó, estou chamando você para o ministério. Mas você não sabe como que é, onde vai ser, de que jeito vai ser. E o Deus da palavra disse assim, olha, eu vou provar a sua fé, eu quero uma prova de amor de você, porque eu não quero o seu filho, eu quero você. E vai para a região de Moriá. Então ele já tem uma noção, é Moriá. Numa das montanhas que eu te mostrarei. Isso mostra para nós que Deus nem sempre dá o plano todo prontinho. Ele vai mostrando ponto a ponto, passo a passo. Por que Deus faz isso? Porque é um pai que nos ama e quer nos ensinar, passo a passo, didaticamente, a ouvir a sua voz, a perceber a sua orientação e a obedecer a sua orientação. Diga, eu recebo, Senhor, essa palavra. Eu quero dizer, eis-me aqui. E eu quero te ouvir dizer onde eu devo ir e o que eu devo fazer. Amém, meus irmãos? Uma grande prova, quando Deus pede o que é mais importante para você. Será que Deus tem pedido para você o que é mais importante? Você fala, não, comigo nunca aconteceu assim, desse jeito Deus falar. Mas irmãos, Deus fala de diversas maneiras. E há momentos em que as circunstâncias nos fazem perguntar, Senhor, eu estou dentro do teu projeto? Senhor, as coisas estão ficando um pouco estranhas. O que o Senhor quer de mim? Senhor, as coisas estão fugindo do controle. Aquilo que eu mais amo, eu estou perdendo, Senhor. Aí você pergunta, Senhor, é uma prova? É uma provação? Porque pode ser batalha espiritual, pode ser uma seta do inimigo, mas pode ser Deus provando o seu amor por Ele. Deus não quer as suas coisas, Deus não quer as suas dádivas, Deus quer você. E obediente, dizendo, sim, Senhor, o que o Senhor mandar, eu farei. Uma grande prova. Segundo, uma grande jornada, 3 dias. Você fala, 3 dias é pouco. Não é pouco, não. Eu fui para São Paulo de carro, dirigindo. 12, 13 horas. É uma longa jornada. A gente chega moído, cansado. Agora, ele não estava de carro. Ele estava, segundo o texto diz, com jumento. Não falou de camelo. Então a viagem foi mais complicada. 3 dias é uma longa jornada por si só. É ou não é? Qualquer viagem de 3 dias é uma longa viagem. Mas agora se põe no lugar do Abraão.
Era longa viagem por causa do que estava acontecendo nas emoções dele. Como é que um pai que recebeu uma palavra dessa, eu quero o teu único filho, você vai matá-lo, vai imolá-lo, se sente? Por quê? Primeiro que é um pedido muito estranho. Parece que a fé está conspirando contra a fé. Parece que não tem lógica. Aliás, não tem lógica. Deus, que é o Senhor da vida, pediu um sacrifício de um filho. Filho que Ele deu. Então, esta viagem certamente proporcionou muita tensão emocional dentro do coração daquele pai. Por quê? Porque ele não chega inicialmente e diz: filho, vamos fazer uma longa viagem, e ó, se dançou. Não. Você imagina a primeira noite deles. Eles dormiam praticamente no relento, né? Cabanas, acomodações muito simples. E o rapaz, como geralmente é próprio dos rapazes, roncando. E o Abraão sofrendo. Meu Deus, eu vou obedecer, mas não estou entendendo, Deus. Tantos anos de espera. Senhor, o filho da promessa, Deus, eu vou obedecer. Eu conheço o teu caráter, mas Deus, é difícil. E olhava o menino. Você pode imaginar com certeza o sofrimento. Eu me lembrei assim, só uma ilustração muito parca, muito simples. Quando eu saí para viajar para um velório no estado de São Paulo, tive que viajar 12 horas. Então, você não fica 12 horas ligado na morte e na pessoa que morreu. Chega a hora que você olha a estrada, vê gado, toma lanche, vê o pneu, você dá uma distraída. Mas quando lembra que lá tem um funeral, você se entristece. Oh, meu Deus. E quando vai chegando naquele lugar, as coisas começam a se complicar. Foi uma longa jornada. Eu não sei qual é o tempo da jornada que você está passando ou vai passar. Mas mantenha o seu coração diante de Deus, lembrando-se de tudo quanto Deus é e fez. Se Ele prometeu que esse filho é da promessa, Ele é da promessa. Se Ele prometeu que através dele você vai ter gerações e gerações, creia na palavra do Senhor. Durante esta grande viagem, mantenha o seu coração alinhado em Deus. Não desista de Deus. Quando você tiver um grande problema, uma grande prova, diga para você: não, agora eu vou provar a minha fé. Como nós pastores, passando por luta, falando: não, agora eu tenho que viver o que eu prego. Agora eu tenho que viver o que está escrito na palavra de Deus. Então, durante as longas viagens, mantenha a sua lealdade a Deus, porque Ele é o Senhor e Ele não muda. Diga glória a Deus. Tudo quanto Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel. Tudo pode estar péssimo, como Abacuque que não viu fruto no campo, não viu produção nos currais, e ele não via sinal nenhum de Deus prover naquele tempo, mas diz: mas eu confiarei no Senhor, eu mantenho a minha fidelidade em Deus. Então, diga sempre: Senhor, apesar dos pesares, eu creio na tua lealdade e na tua fidelidade. Eu costumo dizer, irmãos, que o Salmo 23 nos ensina muito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Repete comigo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, inclusive problema. É ou não é? Nada me faltará, inclusive problema. Sabe por quê? E o Salmo prova: Ele me levará às águas tranquilas. Por quê? Porque eu estou tendo problema com água. Ele me levará aos pastos verdejantes. Por quê? Porque eu estou precisando de pastagens. Ele não me deixará sozinho quando eu passar pelo vale de sombra de morte. Por quê? Porque tem sombra de morte, tem vale de sombra de morte. Os problemas existem, mas a gente tem que declarar sempre: Deus continua sentado no alto e no sublime trono, e todas as coisas estão debaixo do seu controle. Glória a Deus! Vou pedir que você se levante agora, que você aplauda forte o Senhor e declare: o Senhor continua sendo bom, Deus é leal, Deus é fiel, Ele prometeu e Ele o cumprirá. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Deus cumpre a sua palavra. Glória a Deus. Pode assentar-se.
Lembre-se disso diante da sua jornada. Mas prepare a jornada. Olha só, ele preparou a montaria, levou 2 servos, levantou a lenha e também pegou a oferta, que é o Isaque. Quer dizer, nessa jornada, você tem que tomar providências. Então não fique parado. E olha só, quando que ele começou a jornada? O texto diz, na manhã seguinte. Se Deus falou para você sair e disse, olha, a região é aquela, mas o lugar eu mostrarei. Levanta e sai. Levanta de manhã, não sabe para onde vai? Senhor, estou aqui pronto para obedecer. O Senhor me mandou sair para um lugar onde eu não sei. Bom, agora eu tenho que sair. É para cá ou é em frente? Ou é para trás? Quer dizer, mantenha a sua mente conectada em Deus, perguntando a Deus, ouvindo de Deus, que passo você vai dar. E para nós, irmãos, a palavra de Deus nos ensina muito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você sabe que quando o salmista escreveu isso, ele está falando de uma lâmpada que ilumina um passo só. Deus não mostra assim o cenário todo descoberto para você. Ele diz que você vai chegar num lugar que você não sabe, mas ele vai mostrando passo a passo. A lâmpada dele ilumina, você dá um passo. Aqui, opa, aqui não dá, é aqui. Então, nessa jornada, faça os preparativos e saia conversando, dependendo de Deus e declarando em fé, que você não sabe do dia seguinte, mas sabe da promessa do Deus que garante todos os dias, por todo sempre. Aleluias, glórias a Deus. Uma grande prova, uma grande jornada e agora uma grande oferta. Eles chegam, enfim, ao lugar. A grande oferta começa com a consciência de que a oferta é minha. E é bem pessoal e particular. Olha só que interessante. Quando eles chegaram ao lugar que Deus havia indicado. Olha só, o começo da história, Deus disse, é Moriá, uma região, uma cadeia de montanhas. E num dos montes que eu te mostrar. Mas durante a viagem, naquela dura jornada, ele foi consultando o Senhor, de modo que quando ele chegou, ele já sabia, o texto diz, agora eu sei qual é o monte indicado pelo Senhor. Que coisa maravilhosa, é durante a jornada que a gente ouve, onde é que vai acontecer o sacrifício, aleluias. Quando chegou ali, ele avistou ao longe, e aí o que ele fez? Disse aos servos, bem, vocês fiquem aqui, vocês e o jumento, e eu e o rapaz iremos, faremos 2 coisas, adoraremos a Deus e voltaremos. Meus irmãos, aqui está um princípio maravilhoso, e a Bíblia interpreta a Bíblia esclarece a Bíblia. Em Hebreus, capítulo 11, versículos 17 a 19, revela o que ia no coração de Abraão, e como foi que Abraão se fiou em fé para oferecer Isaque, quando Deus queria a ele próprio. Lá em Hebreus está dizendo, por que é que Abraão levou Isaque? Porque tinha certeza que Deus tinha prometido e cumpriria suas promessas. Então, se a promessa viria por Isaque, Deus deixou isso muito claro, só havia uma coisa, inédita, inusitada, sobrenatural, desconhecida até aquele momento, a ressurreição. Na história bíblica, a primeira vez que se fala em ressurreição é aqui, sem mencionar o nome, mas Hebreus revela. Sabe por quê? Você crê que Deus pode ressuscitar pessoas, sim ou não? Quem crê, levante a mão. Ok, tinha um cara que me contaram, né, uma piada, uma anedota bem sem graça, de que um cara foi, levou a família para Israel, e levou a sogra junto. E aí, não deu outra, a sogra morreu, pá, lá em Israel. E aí aquele homem falou assim, não, eu vou fazer tudo para levar a sogra para sepultar lá no Brasil. E a mulher falou, mas é muito caro e tudo complicado. Não, mas eu faço questão. E ela ficou assim, tão assim feliz, como ele ama a mamãe. Mas no final ela descobriu por que é que ele estava fazendo isso. Ele falou assim, não, eu tenho que enterrar lá no Brasil, porque aqui eu já ouvi que tem muita ressurreição. Dá que eu enterre a sogra aqui e a sogra ressuscita, vou garantir lá, né? Perdão, sogrinha.
Mas, irmãos, a ressurreição é uma coisa séria. Por quê? Você já viu na Bíblia, relatos bíblicos, que Jesus ressuscitou a Lázaro. Diga glória a Deus. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Diga glória a Deus. Você viu os discípulos, os apóstolos, sendo usados e ressuscitando pessoas. Diga aleluia. A história dos avivamentos mostra ressurreições. Houve um tempo, um avivamento entre os Zulus lá na África, que há uma foto muito linda em frente a um hospital, várias pessoas com um diploma assim. Mas não é diploma de médico não, é que você olha e parece diploma. Sabe quando os caras ficam com diploma? É certidão de óbito, diga glória a Deus. Vários enfileirados, todo mundo com a certidão de óbito, Vivinho da Silva, aleluia. Deus fez sinais e maravilhas. Então, embora seja bem exigente falar para nós que alguém vai ressuscitar nos dias de hoje, a gente já tem conhecimento de que isso é possível, pelo poder sobrenatural de Deus. Mas o Abraão nunca tinha lido o Novo Testamento, não sabia de Jesus e nunca tinha lido sobre a ressurreição. Aí é que está, na amizade, na intimidade com o Senhor, ele entendeu, isso está em Hebreus capítulo 11, 17 a 19, que Deus ressuscitaria o rapaz. Diga aleluia! O justo não vive de sentimentos. Os sentimentos nos enganam. Tem dia que eu levanto muito animado, tem dia que eu levanto desanimado. Tem dia que eu creio de todo jeito, tem dia que eu começo a desconfiar se vai ou não vai. É assim com você? É assim, a gente não pode confiar nas emoções. Não é? Um pouco de desequilíbrio, não é? de química cerebral deixa você para baixo. Não é? Você descompensado. Então, o justo vive pela fé. Diga, o justo vive pela fé. Fé é fidelidade a Deus. Aleluia! Então agora nessa grande oferta, ela começa com uma declaração de que nós iremos e voltaremos porque o Senhor vai fazer milagres, o Senhor vai fazer algo sobrenatural. Então, impediu que os servos subissem. Sabe o que me ocorre? Vocês imaginam aqueles servos? Se o rapaz já perguntou, mas cadê o cordeiro? Porque o texto diz que eles subiram juntos. Isso fala de relacionamento. Estavam juntos. O pai e o filho ali amorosamente falando, papai, eu estou vendo aqui as brasas, estou vendo o cutelo, estou vendo a lenha, mas e o cordeiro? Deus proverá para si, é a grande oferta. Mas se ele está perguntando isso, e aqueles dois servos? Quando vissem, Abraão construiu um altar, preparou tudo direitinho, e aí deitou o rapaz ali, imobilizou-o para sacrificá-lo, matá-lo com o cutelo e depois tocar fogo. Vocês acham que os servos, que reação eles teriam? Abraão, meu senhor, tu endoideceu? Tu está doido? Pirou Abraão? Então, eu aprendo que a grande oferta começa com uma experiência muito pessoal, que você não dá para levar com muita gente junto. Porque eles vão tirar você do propósito. Eles não vão entender e vão até atrapalhar. Olha, o que Deus tem para fazer na sua vida, a prova que Deus quer de você, porque Ele quer você, é uma coisa que você vai fazer entre Deus, você e aquilo que Deus está te pedindo. Só para provar que Ele quer você. Ali era Abraão junto com Isaac e dependendo de Deus. E o texto fala que essa grande oferta aconteceu da seguinte maneira. Chegou um momento que o rapaz foi colocado lá. Não há detalhes. Mas olha a fé de Abraão e olha agora a fé de Isaac. Rapaz, uma coisa é eu ter fé para sacrificar você, outra coisa é você aceitar ser sacrificado. Não é verdade? E olha, pela contagem, aos 100 anos, Abraão teve o Isaac. Agora ele era rapaz. Vamos jogar 15 anos? 16? Então, Abraão tinha quanto? 116. Se o Isaac dá no pé, quem pega o Isaac? Você acha que o Abraão com 117 pegava o de 17? E se o de 17 fala, não, de jeito nenhum, papai, sai fora, tu está endemoniado, sai dele. Não tinha jeito. Então, há algo sobrenatural entre Deus trabalhar o coração de Abraão, mas trabalhar o coração de
Isaac. Lembra que eu te falei que Isaac apontava para o futuro, apontava para Jesus? Ele concordou silenciosamente em ser colocado como sacrifício. Jesus lá no Novo Testamento: eu dei a minha vida voluntariamente, ninguém me forçou, ninguém obteve isso na força, na marra, eu dou. Ali nós estamos vendo que o cordeiro que Deus prepara é um cordeiro que está disposto a fazer a sua parte, a ser derramado como adoração diante de Deus. Mas aí, irmãos, outra vez o sobrenatural. Deus não queria Isaac, queria Abraão. E na hora que o Abraão pegou o cutelo e foi descer sobre o seu filho, lá no início, o Senhor tinha dito: Abraão. Agora ele diz: Abraão, Abraão, 2 vezes. Acho que era o sentido de urgência, né? Se eu não seguro, ele faz mesmo. Abraão, Abraão. E ele disse outra vez: eis-me aqui, Senhor. Aleluias. Se Abraão cria na ressurreição, ao Abraão ouvir a voz do Senhor, ele deve ter se alegrado muito. Naquela hora H, a hora do prejuízo total, da entrega cabal, o Senhor fala: Abraão, Abraão. E aí o Senhor completa. E o texto diz que é o anjo do Senhor, é o próprio Jesus, aleluia! É o próprio Senhor Jesus, aleluia! Diz: não faças mal ao menino, porque agora eu sei que tu me amas, porque não me único, teu único e exclusivo filho, o filho da promessa. Quem Deus queria? Isaac ou Abraão? E a minha pergunta é: o Abraão sacrificou Isaac, sim ou não? Sim. Porque se ele não fosse interrompido pelo Senhor, ele o faria. Já está declarado na palavra do Senhor. Abraão levanta a sua cabeça e vê um carneiro preso pelo chifre, sozinho, enrolado ali num arbusto. Lembra quando o moço perguntou: pai, e o cordeiro para o sacrifício? Deus proverá, meu filho. E ali estava a provisão de Deus. Diga aleluia! Então é isso aí. Então nós temos uma grande prova, uma grande jornada, uma grande oferta e uma grande provisão, uma grande substituição. E isso aponta para Jesus. Você e eu devíamos morrer pelos nossos pecados, mas Deus enviou Jesus para morrer em meu lugar, em seu lugar. Eu queria que você ficasse em pé e que você aplaudisse o Senhor. Isso é palavra de Deus, uma grande provisão, uma grande demonstração do amor, do cuidado, da generosidade de Deus, provisão. Amém. Pode. Então, irmãos, era Jesus falando, era Jesus orientando, e ali estava o cordeiro. E a Bíblia diz que Jesus foi dado em nosso lugar, uma grande provisão. E a provisão que Deus vai fazer no seu caso? Eu não sei. Essa provisão de ter dado Cristo para morrer em seu lugar, Ele já fez. Mas agora, na luta pela qual você vem passando, a prova que eu não sei qual vai ser a provisão, mas o que eu sei é que o que aconteceu lá vai acontecer na sua vida também. Porque aquele lugar mudou seu nome, aquele monte passou a chamar-se o monte do Senhor proverá. Glória a Deus. E o texto diz: o Senhor proverá para si. É lindo. Deus não proverá para você, Deus proverá para Ele mesmo. Quando Cristo morre na cruz, Deus está dando Jesus para prover a Ele mesmo na sua justiça, porque a Bíblia diz que o pecado tem que ser pago com morte, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados, expiação. Então, quando Deus oferece Jesus, Ele está oferecendo a si mesmo. É por isso que a Bíblia chama de o plano da reconciliação. Deus estava, através de Cristo, da sua própria provisão,
reconciliando o mundo consigo mesmo através da morte do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Isso tem caráter permanente e eterno. Você que ia morrer e ia para o inferno, não precisa mais ir porque Deus já fez uma grande provisão. Por último, uma grande bênção. Aí o Senhor fala de novo e diz: eu juro por mim mesmo, é por causa da tua obediência que eu vou cumprir a promessa que eu fiz. A sua descendência será grande na terra, incontável, e toda a terra será abençoada através da sua descendência. Sabe o que eu descobri? Não é através de Isaac, é também através de Isaac. Mas quem é que vai atrair o mundo todo para si lá na cruz? O Senhor Jesus. Jesus é o filho de Abraão. Jesus é a descendência prometida que vai trazer uma incontável multidão para o Senhor. A Bíblia diz lá em Apocalipse, daqueles que comparecem diante do trono do Senhor, e eles são incontáveis. Quem é essa incontável multidão? Não dá para contar. Esses são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia! Isso é bênção grande. É grande prova, é grande jornada, é grande oferta, é grande provisão e bênção grande. Deus vai tornar você abençoado através de Cristo e um abençoador. Para terminar, vou ler só rapidamente o que acontece em seguida. Versículo 20. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor. Uz, o mais velho, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quéside, Azo, Pildas, Gilfá, pai de Rebeca. Rebeca, conheça a Rebeca. Rebeca seria, daí a alguns anos, a noiva, a esposa de quem? De Isaac. Isso aí não está escrito por acaso. Que aquele filho prometido, de fato, teria geração e geração debaixo da bênção de Deus. E Rebeca já estava a caminho, diga glória a Deus, aleluia. Isso é maravilhoso, sabe? Porque eu não gosto de alegoria, dar cada fato uma interpretação espiritual. Mas nesse caso, fico sem jeito de não fazer. O Senhor Jesus está voltando. O Isaac e Jesus. Jesus está voltando para ter consigo quem? A sua noiva, a igreja, aqueles que foram trazidos, filhos trazidos para casa. Pois bem, o pastor Ronaldo vai vir aqui agora, ele vai orar e vai dar uma oportunidade de decisão ao lado de Jesus. Mas eu queria dizer e pedir que você fique em espírito de oração, por quê? No caso de Isaac, a provisão de Deus, a grande provisão, foi livrá-lo da morte. Mas no caso de Jesus, não. Andavam juntos, Abraão e Isaac. No Novo Testamento, andavam juntos o pai e o filho. E o pai, na eternidade, falou com o filho: filho, eles precisam de você. Filho, eu te amo demais, demais. Meu amor por você é enorme. Mas eles estão perdidos, eles vão para o inferno. E então eu vou enviar você como cordeiro. E você vai morrer, para que nós tenhamos em casa de volta os filhos que se perderam no caminho, que se rebelaram contra nós. Isaac não morreu, mas quando Cristo apresentou-se nos dias da crucificação: Pai, nós estamos juntos, eu só faço o que te agrada. Pai, está muito difícil agora, morrer pelos pecadores, estou em agonia de alma. É possível o Senhor passar esse cálice de mim? E o pai disse: não é possível. Você vai ter que morrer pelos pecados dele. E Jesus morreu pelos meus e pelos seus pecados. Para Jesus a provisão era outra. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Isaac não precisou de ressurreição, mas Jesus ressuscitou para provar que ele é o Senhor da vida e que o evangelho é verdadeiro e que a morte dele faz sentido e que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua provisão é na morte e na ressurreição de Jesus. Ele na cruz disse: Eli, Eli, lama sabachthani, meu Pai, porque o Senhor me abandonou? Porque sentiu-se privado
da presença do Pai. Eu entendo que o pai, de certa maneira, deu as costas para o filho, dizendo: filho, eu não quero nem ver essa hora. Eu sei que está acontecendo, é o meu propósito, é o seu propósito amoroso, trazer nossos filhos para casa. Mas eu não posso livrar você desse cálice. E Cristo morreu pelos meus e pelos seus pecados. Essa é a grande provisão de Deus. Eu quero que você reflita sobre isso agora com o pastor Ronaldo. E saiba que Deus não quer o que você tem. Não tenha medo, Deus quer é você mesmo, para abençoá-lo, de você um filho dele. Amém. Feche seus olhos e vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar. Entregue-se ao Senhor agora mais uma vez. Entregue-se ao Senhor. Entregue-se ao Senhor. Entregue-se a Deus agora. Mas se você não fez isso nenhuma vez ainda na sua vida, chegou a hora hoje, esta é a noite, de você entregar a sua vida, de você entregar o controle da sua vida para Jesus. Quer fazer isso agora? Então esta é a oportunidade. Deus amou tanto você, que deu o seu único filho, e ele foi sacrificado ali na cruz, derramando o seu sangue, para perdoar os seus pecados. E agora é a hora de você se entregar para Jesus. Se você ainda não fez isso, você quer fazer esta noite, e a mensagem de Deus está tão clara a todos, quero convidar você, em nome de Jesus. E eu sei que o Espírito Santo está aqui, é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quero convidar você, que quer entregar a sua vida para Jesus, você levante uma de suas mãos. Quem vai ser o primeiro? Deus abençoe você, Deus abençoe você. Quantos mais? Deus abençoe você. Quem mais quer entregar sua vida para Jesus? Você ainda não fez isso, mas quer entregar sua vida para Jesus? Levante bem alto a sua mão. Deus abençoe você. Há mais alguém? Levante bem alto a sua mão. Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe você. Há mais alguém que quer fazer isso em nome de Jesus? Deus abençoe você. Há mais alguém? Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Diga sim. Sim, eu entrego o controle da minha vida para o Senhor. Deus abençoe você também. Há mais alguém que quer fazer isso? Deus abençoe. Já vi a sua mão. Pode abaixar. Há mais alguém? Há mais alguém que quer fazer essa entrega de vida a Jesus? Levante a sua mão. Levante a sua mão. E diga sim, eu quero Jesus. O Espírito Santo é quem está falando com você. Se você quer fazer isso, você tem liberdade em Cristo de levantar a sua mão e dizer: eu entrego minha vida para Jesus. Há mais alguém que quer fazer isso? Levante a sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe você também. Pode abaixar a sua mão. Mais alguém? Mais alguém? Levante a sua mão e diga assim: eu quero Jesus. Se você levantou a sua mão, dê um segundo passo. Nós podemos fazer uma oração por você. E é a oração mais importante que alguém faz na vida. Então eu quero convidar você que levantou a sua mão a sair aí do seu lugar e vir aqui à frente. Vem aqui à frente. Você que levantou a sua mão, eu quero orar por você. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Todos vocês que levantaram sua mão. Vem aqui à frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode vir, não fique constrangido. Todos vocês que levantaram suas mãos, saiam dos seus lugares. Vem aqui. Essa é a oração mais importante da vida de alguém. Não perca a oportunidade de fazer esta oração agora, em nome de Jesus. Então, saia do seu lugar, mesmo que você não tenha levantado sua mão, mas você percebe agora que precisa fazer essa oração. Lugar e vem aqui fazer esta oração. Saia do seu lugar, vem aqui fazer esta oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, agora eu vou orar e você vai repetir. Feche seus olhos. Feche seus olhos e repita comigo a oração. Assim: Senhor Deus,
eu sei que sou um pecador e que eu não estou andando nos seus caminhos, mas sei também que o Senhor me ama e que o Senhor Jesus, que se sacrificou em meu lugar lá na cruz, mas sei também que Jesus ressuscitou, e eu agora, arrependido, entrego a minha vida para o Senhor Jesus, de hoje e para sempre. Eu quero fazer como Abraão, obedecer ao Senhor todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pelo que Ele fez aqui agora. O Senhor seja exaltado. Você aqui à frente entregando sua vida a Jesus, por favor, se assente aqui, se assente um pouquinho só aqui. Nós queremos colher o seu nome, seu endereço. Queremos fazer contato com você e já deixar também uma literatura aí com você, em nome de Jesus. A palavra de Deus e foi bênção em sua vida, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, amém. Deus é bom, fique em pé, nós vamos orar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pensa, não é? Que grande história de amor, que grande história de amor. Deus é maravilhosamente bom. Vamos orar. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso desse Pai que entregou seu único Filho por sacrifício a nós, que a graça redentora do Filho, nosso amigo Jesus, amigo que anda junto todas as horas, venha sobre a sua vida, sobre a sua casa. Do Espírito Santo venha sobre você, que venha sobre a sua casa as consolações do Espírito Santo, que a comunhão do Espírito nos faça um só, e que assim você possa viver sempre essa história de amor que Deus escreveu para você, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus. Tenha uma semana super de Deus, abençoadíssima. Que foi?